Hoje no Panorama nós vamos falar sobre o cultivo da maconha para uso medicinal e de pesquisa. Na América Latina, 19 países estudam a regulamentação da cannabis para este fim. Entre eles o Brasil, que espera extrair remédios da planta até o final deste ano. A Clara tem 14 anos de idade e aos 5 meses de vida foi diagnosticada com síndrome de Dravet, doença que provoca convulsões e é resistente a remédios tradicionais. Há 3 anos, ela vem melhorando com um tratamento à base de extrato da cannabis. Autorizados pela Justiça, os pais começaram a cultivar a planta para produzir o extrato em casa. As convulsões viraram raridade e a menina, que não corria, não pulava, hoje leva uma vida praticamente normal. São 3 anos que eu não sei que é hospital, que é UTI, né? Mal pega uma gripe, um resfriado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou no início do ano o primeiro medicamento à base de maconha, o Mevatil, indicado para o tratamento de espasmos decorrentes da esclerose múltipla. Agora, a agência pretende regulamentar o cultivo da planta para pesquisas e produção de medicamentos até o final do ano. A agência enviou especialistas para estudar as experiências de Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Holanda e Canadá, onde já existem normas. A expectativa do governo é que, a partir da regulamentação, prolifere a fabricação, inclusive em laboratórios públicos, de medicamentos derivados da cannabis. O professor Ronaldo Laranjeira é cauteloso com relação ao tema. A maconha não é uma planta miraculosa, né? Ela é uma planta como como milhares de outras plantas que eventualmente possa ter algum componente terapêutico. Mas ainda as evidências científicas de qual que seria esse componente terapêutico estão muito longe da gente saber realmente que tem um grande efeito terapêutico. O professor Dartil Xavier, coordenador do programa de álcool e drogas da Unifesp, pesquisa a maconha há 20 anos. Atualmente, estuda tratar dependentes de cocaína, crack e álcool com a maconha. Tem pessoas que sofrem de patologias muito graves, doenças neurológicas, alguns tipos de AIDS, doenças com emagrecimento intenso, vários tipos de câncer, e que os medicamentos habituais não funcionam. E a maconha funciona para alguns tipos de patologia dessas. Então, por que essas pessoas não podem se beneficiar disso? Para falar sobre o uso de substâncias derivadas da maconha para fins medicinais, nós recebemos o neurocientista Renato Fileve e o historiador Rafael Zanato. Eles são pesquisadores do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Unifesp. Você também pode participar dessa nossa conversa, mandando as suas perguntas e comentários pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigado a você, Andressa. Vamos começar explicando um pouquinho melhor, detalhando um pouco mais do que se trata, né, essa regulamentação da Anvisa, como é que isso vai funcionar? Olha, aparentemente a Anvisa ela pretende trazer um novo formato de regulamentação para os derivados de cannabis, né? Isso, de certa forma, é um avanço, porque atualmente a forma que se está regulada a maconha no país e os derivados terapêuticos é uma maneira bastante tímida, burocratizada e cara para o consumidor. A gente acredita que uma proposta de regulamentação que permita a inclusão da maconha como um fitoterápico tradicional, ela vai facilitar a obtenção de produtos terapêuticos dentro do país. A inclusão, por exemplo, nos programas de farmácias vivas, né? A Anvisa ela tem que se preocupar em trazer uma orientação de boas práticas para o cultivo, para a escolha da cepa para determinada enfermidade. Então, existem diversas formas de regulamentar para que associações, cooperativas possam cultivar de maneira mais responsável. Nós sabemos que a pesquisa, né, acerca dos fins medicinais da maconha é feita há muito tempo. Como que se dá hoje essa pesquisa sem essa regulamentação, né, no caso das universidades? Geralmente as pesquisas no interior das universidades brasileiras, elas ainda estão bastante aquém do que a gente pode observar em outros países do mundo, como Estados Unidos, a própria Holanda, que é pioneira nesse processo, mas temos observado nos últimos anos distintos esforços de instituições como a Fiocruz, a própria Unifesp, a Universidade de São Paulo, no sentido de desenvolver
terapias, né, à base de cannabis em solo nacional. Ao lado desse processo, a universidade acaba também apoiando e participando desse processo que a gente está vivendo hoje no Brasil, que é da ampliação do cultivo caseiro de cannabis por algumas famílias que, amparadas pela lei, estão fabricando em suas casas o medicamento que os seus filhos tanto necessitam e, com isso, se esquivando de todos os entraves burocráticos que a gente observa nos processos legais de importação. Exatamente. Isso, hoje, quando as famílias conseguem, é através, então, da justiça, né? O que nós já sabemos hoje, né? Até que ponto já chegamos, que é possível afirmar sobre os benefícios da maconha para o uso medicinal, finalidades terapêuticas, exatamente, né? finalidades terapêuticas. Tem um estudo publicado esse ano, bastante recente e bastante extenso, com mais de 400 páginas, da Academia Nacional de Ciência, Medicina e Engenharia dos Estados Unidos. Esse estudo ele traz o que é consenso, o que já foi bastante estudado, o que ainda faltam estudos, e a gente pode afirmar com segurança que a cannabis ela é terapia para quem tem espasmos decorrente de doenças, por exemplo, como esclerose múltipla. Ela é um potente analgésico para o tratamento de dores oriundas do tecido nervoso, então, como, por exemplo, fibromialgias ou quem sofreu algum trauma, algum acidente. Ela é uma planta que tem bastante evidência para o controle de convulsões no tratamento de epilepsia. Então, uma série de doenças, insônia, glaucoma, são doenças que a cannabis ela mostra um potencial de eficácia já bastante estudado e comprovado da sua potencialidade terapêutica. Só para a gente fazer um cálculo rápido, nós temos cerca de 2 milhões de epiléticos no país. Então, são cerca de 2 milhões de pessoas que poderiam se beneficiar de produtos derivados da cannabis para o tratamento das convulsões. A gente pode ver, como é o caso da Clarion, que contra fatos não há argumentos, né? O professor Ronaldo Laranjeira, ele hesita em afirmar a potencialidade terapêutica da cannabis, mas a gente vê, no caso da Clarion, por exemplo, ela tinha 300 crises por semana, passou a consumir o óleo e hoje os pais dela têm uma qualidade de vida, ela tem uma vida muito melhor, com muito mais qualidade de vida do que ela tinha quando ela tomava apenas os anticonvulsivantes tradicionais, alopáticos clássicos. Né? Você que estuda a história né, das drogas, hoje nós estamos falando aqui da questão da maconha, vocês estão aí apontando esses benefícios, então por que ela é uma droga proibida, por que há tanta resistência? Olha, são processos distintos, que a gente acaba observando que são questões muito vinculadas ao contexto social do século XX. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a maconha ela foi proibida sem estudos científicos, obviamente, ela foi proibida pelas suas características culturais de uso, que estavam relacionadas a populações oriundas do México, aos mexicanos e aos negros, e no Brasil é um hábito africano, né, que vem com os negros. E uma planta que tem o seu primeiro registro médico, né, na história, né, esse registro remonta de 5 mil anos, né, na enciclopédia do imperador Xianlong, na China. Essa planta, então, que até o final do século XIX era considerada um medicamento de extrema potência para diversos males, ela vai sendo suplantada com o avanço da alopatização das terapias, ou seja, os medicamentos que a gente compra em farmácias, né, receitados mediante receituário médico. Né? Então, a maconha ela vai ser excluída desse processo, talvez pela sua demora em ter os seus princípios ativos isolados, que vai ocorrer apenas nos anos 60, mas também os usos, né? Quem fazia o uso da maconha terapêutico, né? Quais as populações no Brasil eram os negros e eram os pobres, né? Essas terapias estavam... Isso começa quando? Quando é que nós temos esse primeiro registro? Imagino lá para trás, né? De uso para fim... Para fim médico? Para fim médico. Para fim médico remonta o registro de 5 mil anos. No século XIX tínhamos uma enciclopédia médica do Chernovitz que ele receitava maconha para tratamento de asma em crianças. Receitava cigarros de maconha. Então, à medida que as terapias
vão se desenvolvendo, né, e obviamente a industrialização, né, dessas formas de tratamento, a maconha ela vai sendo deixada de lado e vai ser denunciada como um flagelo da humanidade, um veneno pernicioso, bastante perigoso. Mas isso não quer dizer que as pesquisas científicas elas foram interrompidas, né? No final dos anos 40, há o primeiro trabalho nos Estados Unidos sobre o uso da maconha para epilepsia, mas esse trabalho, obviamente, ele é boicotado politicamente e economicamente pelo Narcotic Control Board, que era o responsável pelo controle de drogas nos Estados Unidos. No Brasil, muitas tendências, né, vinculadas principalmente à classe médica e à classe jurídica vão se valer da proibição da maconha para ampliar os seus projetos de controle político da sociedade brasileira, no sentido de desenvolver manicômios judiciários, desenvolvimento do sistema prisional, ou seja, colocar o país dentro de uma escalada de modernidade que vinha sendo desenvolvida lá fora. Mas isso não quer dizer que no Brasil essas pesquisas pararam de se desenvolver. Temos, por exemplo, especialistas como o Alceu Mainardi Araújo e José Ribeiro do Vale, que é o orientador do professor Carline, que é do nosso grupo de pesquisa, que estuda maconha desde os anos 50, apesar de todas as dificuldades impostas por esse processo político. As pessoas estão participando aqui, a Rosângela Rito, ela fala, nós comentamos aqui, o Renato comentou dos benefícios, sobre o contraditório, então, quer dizer, pontos negativos aí, o que vale a pena chamar a atenção? Claro. A maconha, ela causa dependência? O que mais nós podemos chamar a atenção? Era isso que eu gostaria de falar. Eu acho que é importante a gente destacar que quem pratica o uso terapêutico relata como efeitos colaterais alguns tipos de sintomas, né? Como, por exemplo, sonolência, desarranjos gastrointestinais, como diarreia ou constipação, em alguns casos insônia. Evidentemente, esses efeitos colaterais da cannabis, eles existem. Uma parcela da população, 9 em cada 100 pessoas que usa por conta do uso social, não para finalidades terapêuticas, ela pode desenvolver dependência da cannabis. A cannabis também, por conta de um dos seus princípios ativos, que é o delta-9-THC, ou tetrahidrocannabinol, ela pode também provocar uma indução de surto psicótico. E esse surto psicótico em um indivíduo que tem uma predisposição genética, ele pode passar a desenvolver um quadro crônico complicado de doenças psiquiátricas, como esquizofrenia. No entanto, quando você for comparar os efeitos colaterais da cannabis, dos produtos terapêuticos de cannabis, com outros produtos vendidos em farmácias, medicamentos alopáticos, como, por exemplo, a aspirina e o paracetamol, os efeitos colaterais da cannabis são muito menores, né? Não existe, e o professor Rafael ele pode me corrigir se eu estiver errado, não existe um relato na história da medicina de morte por intoxicação com maconha. Né? Você não tem internações graves, ou seja, que duram mais de 10 dias por conta desses efeitos. Então, quando comparado a outros fármacos, né, como, por exemplo, a aspirina, ela mata 10 mil pessoas por ano nos Estados Unidos apenas, por alergia, por intoxicação aguda. Já a cannabis, a gente não vê esses efeitos. Relacionado a isso, o Rafa Long, via Twitter, ele pergunta, é verdade que a maconha é menos perigosa que o álcool? Sim, é verdade. Né? Os últimos estudos científicos apontam que a maconha é 114 vezes menos perigosa que o álcool, né? Em diversas ocasiões, né? Claro que o álcool esse estudo ele relaciona o uso das substâncias ao contexto social em que ele é consumido. Então é um estudo bastante completo que aponta nesse sentido. E é nesse sentido também esse contexto social que explica também a continuação da pergunta dele é se sim, né? Porque o álcool ainda é liberado. É a questão que você estava explicando um pouquinho da proibição da maconha, relacionando os dois. Então, o álcool ele tentou ser proibido, né? Foi proibido nos Estados Unidos, né? Por um período de 15 anos, entre 1917 e 1933. E o que vai ocorrer com essa proibição? Há o fortalecimento do crime organizado, né? E, desse modo, essas substâncias, como o álcool, elas acabam sendo produzidas sem regulação estatal, né? Com a falta dessa regulação, cria todo um ciclo de violência que vai atingir não apenas os seus comerciantes ilegais, seus produtores
produtores e seus usuários, e isso aumenta a escala de violência e corrupção. O mesmo ocorre com a maconha nos dias de hoje, como a gente pode ver os efeitos colaterais astronômicos da guerra às drogas. O que a gente costuma fazer é uma analogia de que se hoje a cerveja ela passasse a ser proibida no país, todo o aparato de segurança pública, né, grupo de operações especiais, investigadores, até o BOP, né, o Exército, ele ia ser empregado para combater não o Jorge Paulo Lemann, que é o dono majoritário da Ambev, muito menos o dono do botequim. Todo aparato de segurança pública ia combater o garçom, que é a pessoa que leva a bebida até a mesa do consumidor. É isso que a gente vê para as outras drogas, né? Toda a segurança pública, ela busca combater aquela pessoa que é aquele estereótipo do traficante médio, né? Aquele menino jovem na favela, descamisado, com um fuzil na mão, né? A gente tem esse estereótipo na nossa ideia. Enquanto isso, a gente percebe que dentro do próprio aparato do governo existem forças e interesses que monopolizam esse mercado de drogas, principalmente da cocaína, que é bastante rentável, e que operam dentro do governo brasileiro de uma maneira bastante à vontade, né? Então, existe uma miopia aí do sistema de segurança pública em quem é o verdadeiro traficante e como se faz o combate realmente desse monopólio, né? Que a proibição ela cria isso, ela cria um monopólio para uma pessoa apenas colher os lucros desse comércio. Vamos fazer uma pausinha aqui e a gente volta já, intervalo rápido. De volta ao Panorama, hoje falamos sobre o uso de substâncias derivadas da maconha para fins medicinais, com a gente o neurocientista Renato Fileve e o historiador Rafael Zanato. Eles são pesquisadores do CEBRID, é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Unifesp. Renato, como estava pensando aqui, fazer a separação, né, do que é do efeito medicinal da droga e do efeito psicoativo? Olha, a gente sabe que a maconha ela é utilizada de maneira... O maior volume de produção de cannabis hoje produzido é por conta das finalidades de efeitos euforizantes, do próprio efeito psicoativo da planta. Embora ela seja conhecida como uma planta tradicional, milenar, como o Rafael falou, por conta dos seus efeitos e potenciais terapêuticos, né? Então, existe sim uma preocupação das pessoas de que quem vai produzir o seu medicamento artesanal dentro da sua casa pode haver algum desvio de finalidade. Sim. E esse desvio de finalidade seria por conta dos interesses psicoativos da planta. Como o Rafael falou, nós, todos brasileiros, eu acredito que nenhum ser humano na face da Terra não tem contato com alguma substância que seja psicoativa. O café é uma substância psicoativa, o chocolate contém substâncias psicoativas, o álcool, o tabaco, alguns medicamentos. É uma preocupação das pessoas aí que se mostram contrárias, né? Até assim, hoje nós estamos falando dos medicinal, mas é claro, acabamos até no bloco anterior, não tem como escapar um pouco falando da questão da legalização também, é de que isso poderia aí aumentar o uso, né? O número de usuários também. A preocupação é essa, né? Mas o que a gente vê hoje é que o uso ele é liberado, né? Não se tem um controle do Estado, ele é totalmente descontrolado. Uma criança de 12 anos, ela obtém maconha facilmente no país, uma maconha que geralmente provém do Paraguai, prensada, de péssima qualidade, que a pessoa não sabe o que está consumindo, que pode provocar até pior, danos mais relevantes para a saúde dela, né? E não se inibe, de fato, o uso recreativo com a proibição. Muito menos garante a qualidade de vida das pessoas e a segurança. Eu vou chamar aqui uma outra informação para vocês comentarem também, que é a questão do Uruguai, né, que tem aí cerca de 3 milhões de habitantes. Lembrando que foi o
Pioneiro da América Latina em abolir a escravidão, permitir divórcio, legalizar a prostituição. E em julho tornou-se também o primeiro país do mundo a vender a maconha para fins recreativos produzida sob controle do Estado. Segundo a legislação, só os uruguaios podem cultivar em suas casas e adquirir maconha oficialmente nas farmácias autorizadas a vender a droga. 1 grama de maconha é vendido a $1,30, cerca de R$4. Muito mais barato que o cobrado pela maconha de qualidade inferior no mercado negro. Os compradores registrados, que passam de 13 mil, são identificados através das digitais para que não excedam o limite legal de 10 gramas por semana. O farmacêutico não tem acesso ao nome do cliente. Recentemente, alguns bancos estrangeiros ameaçaram suspender as contas das farmácias que vendem maconha. O governo do Uruguai estuda uma solução para o impasse. Gostaria que vocês comentassem justamente esse caso aí do Uruguai, né, que vende a maconha em farmácias sob controle do Estado. Bom, o Uruguai ele é um país latino-americano bastante progressista, né, como você mesmo ressaltou. Ele veio nos últimos anos promovendo uma síntese de diversos paradigmas que estão sendo há anos experimentados em outras localidades, como o associativismo no modelo espanhol, né, a produção de medicamentos. Mas um fato bastante interessante é que, com a produção de cannabis, há o desenvolvimento dos programas educacionais que se desenvolvem no sentido de informar, né, os seus consumidores e os prováveis usuários, majoritariamente entre os jovens. E aí temos o modelo implantado, né, já há bastante tempo, há 20 anos, no estado de Washington, nos Estados Unidos, em que a maconha se tornou um medicamento, né? E a partir do momento que a maconha se tornou um medicamento, muitos jovens começaram a ver a planta como uma droga de velhos, e isso acabou afastando-os dessa substância. Mas outro fator interessante é que, ao lado do fim da estigmatização da maconha como um veneno pernicioso, projetos educacionais foram sendo desenvolvidos nas escolas, no sentido de informar aos jovens para os reais efeitos da maconha e não aqueles velhos estigmas. Isso acho que vale a pena justamente colocarmos, chamar atenção na questão dos jovens, que a gente sabemos aí que tem estudos nesse sentido também, não é, Renato, de que o uso entre adolescentes também pode causar prejuízos, né? Claro, já que eles estariam ainda com o cérebro em formação, não é? Na verdade, os estudos, eles, principalmente que avaliam efeito a longo prazo, eles têm uma certa dificuldade de restringir apenas a maconha efeitos que, porventura, vão acarretar nesses adolescentes, como depressão, ansiedade futura, né? Assim, além dos efeitos colaterais, né, que são esses, que para quem tem algum esquizofrênico na família, deve-se evitar o contato. Mulheres grávidas e adolescentes, por conta do sistema nervoso em desenvolvimento. E também esses 9 em 100 pessoas que utilizam vão desenvolver dependência. Evidentemente, existe um prejuízo, né, que deve ser evitado e que pode ser orientado através dessas campanhas de educação. O que é importante a gente ter em mente é que a maconha, o efeito terapêutico dela, além de ela ter efeitos sobre remissão de alguns sintomas de diversas enfermidades, ela também provoca aumento do bem-estar, aumento do apetite, do sono e, por consequência, da qualidade de vida. E isso se torna essencial para a recuperação de diversas doenças. Então, a possibilidade que a maconha tem de se trabalhar como um adjuvante, como uma prática integrativa na medicina, ela é o que vem sendo estudada hoje e vem sendo avaliada para a utilização em diversas enfermidades. Tem aqui mais perguntas chegando. O do Vinícius Carter, ele conta que ele é de Aracaju, de Sergipe. Ele fala qual é a finalidade da maconha no tratamento dos espasmos, onde ela ataca, né? De que forma que ela é eficiente, de que forma ela age? Bom, o espasmo é uma contração involuntária do músculo, é como se o músculo ele constantemente ficasse contraído. E a maconha, ela causa um potente relaxamento dessa junção neuromuscular. Então, conforme o indivíduo usa, ele consegue relaxar. Então, tem doenças, por exemplo, esclerose múltipla, Parkinson, que o indivíduo é acometido desses espasmos, dessa contração involuntária. Às vezes, pacientes com Parkinson, eles não conseguem andar, eles não conseguem falar, não conseguem escrever.
e imediatamente após o uso da maconha, eles passam a desenvolver suas atividades normais. Então, é aquilo que eu falei no início do programa. As pessoas elas têm que buscar o conhecimento, evidências, porque contra fatos não há argumentos. Se a maconha ela ajuda as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, a conseguir suprimir alguns efeitos das suas doenças, e principalmente de doenças crônicas, como dor, como doenças neurodegenerativas, por que não empregar imediatamente a utilização desses medicamentos na vida dessas pessoas? No Uruguai também chamou a atenção para a questão do plantio caseiro, não é, Rafael? Funcionaria aqui de que forma? Bom, essa regulamentação também seria importante? Sim, tanto no Uruguai como em alguns países da Europa já é tolerado né, o cultivo caseiro, não apenas para fins medicinais, como para fins de recreação, né, um uso social que abrange as distintas formas de uso da cannabis. Com isso, há a produção doméstica de alimentos que vai separar os usuários e os pacientes de todo um segmento de mercado, que seria, no caso, ou o controlado pela indústria farmacêutica ou abastecido pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas. Então, nesse sentido, o cultivo caseiro ele está muito vinculado ao desenvolvimento de uma vida sustentável, autossustentável, autonomia. Né? Que se basta por si só. É claro que ainda temos muito a pesquisar, né? Depende muito dos tipos de enfermidade, mas o Brasil ele tem participado desse processo de forma bastante tímida, né? A partir da iniciativa de alguns advogados, né? Que conseguiram, através da lei, abrir esse precedente para o cultivo caseiro de cannabis. A Lili, aqui pelo nosso Twitter, ela fala, né? O panorama da TV Cultura falando aí sobre maconha, saúde e legalização, problemas, produção, a informação e tem que discutir o assunto. É a nossa ideia aqui justamente, né, passar a informação para as pessoas. Para terminar, então, onde que essas pesquisas, né, da maconha com esses fins medicinais aí pretendem chegar? Ainda há muito espaço aí para pesquisa. Bom, tem pesquisas com Alzheimer, com dependências, a maconha, os canabinoides com efeito antitumoral, doenças degenerativas como as displasias. Então, tem uma série de doenças que podem ser investigadas e se beneficiarem dos canabinoides e que precisam ser investigadas. Como o Rafael falou, é um sistema canabinoide bastante recente, que foi recentemente descoberto e que vem avançando de maneira exponencial. O problema é que há uma incongruência das leis com as evidências científicas e é isso que a gente precisa fazer com que a sociedade civil se mova, assuma o protagonismo para exigir com que essas leis acompanhem as evidências científicas que até agora foram apresentadas. Agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente. Obrigado você, Andressa. Obrigado, até uma Andressa. próxima oportunidade. Até logo. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.